Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz. Amém. É uma honra estar aqui, amém, né? Ministrar uma palavra, como o pastor disse, né? Deus nos dá um alimento para que a gente possa repartir, né? Para que juntos sejamos saciados. Glória a Deus. Vamos abrir em Romanos 11. Romanos 11, 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Glória a Deus. Vamos ler. Está escrito. Aleluia. O título, né? Está escrito: Hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos mais uma vez, amém? Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos ouvir, Deus, a Tua voz. Senhor, que o Senhor venha falar em cada coração, para cada pessoa que aqui está, Senhor Deus Pai, seja presencialmente, seja através, ó Deus, do Facebook, seja através do YouTube, Senhor, que o Senhor, ó Deus, toque, Senhor, na vida das pessoas, ó Deus. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Deus, nós precisamos de um toque sobrenatural do Senhor, ó Deus. Toca os nossos ouvidos, ó Pai. Deus, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Deus, toca nos nossos olhos, Senhor. Deus, muda, Senhor. Ó Deus, a visão, Senhor. Transforma a visão, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para render a Ti, Senhor. Assim como nós lemos, Senhor. Deus, a Ti a honra, a Ti a glória. Deus, para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse texto é muito conhecido, amém? E então, quando nós nos familiarizamos, quando nós temos um texto que é bem conhecido, muitas vezes nós passamos na superficialidade, amém? A gente não... Acaba que é como o primeiro encontro, amém? Dos namorados. Você vai conhecendo, depois de um tempo aquilo já fica meio superficial. Parece que às vezes a gente passa por um texto da Bíblia, ou, né? Parece que aquilo já virou comum. Essa é a palavra certa. Parece que já virou comum estarmos na igreja quinta-feira. Comum estarmos reunidos. Parece que muitas vezes isso cai na rotina, né? Vamos dizer assim, vira uma rotina e a gente, nosso coração já perde aquele brilho, como eu falei, dos namorados, quando se encontravam, né? Ontem foi o dia dos namorados, né? Então, assim, perde é isso. E a gente a gente lê a Bíblia, e muitas vezes não tem uma palavra que salta aos nossos olhos, parece que aquilo não se torna vivo no nosso coração, né? Mas a palavra de Deus fala que ela é viva e eficaz. Glória a Deus. E eficaz. Então, quando nós lemos esse texto, ele fala da sabedoria e do conhecimento de Deus, que insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Palavras até difíceis, né, de se falar, inescrutáveis. Então, os caminhos do Senhor, muitas vezes nós não vamos compreender. Amém? Muitas vezes não tem explicação. Muitas vezes nós não vamos conseguir explicar. Muitas vezes Deus não vai nos dar explicações. Amém? Muitas vezes nós vamos passar por situações na nossa vida
em que nós vamos ter que viver aquele momento presente, seja o que for, seja de alegria, de tristeza. A gente vai ter que viver, amém, aquele momento, sem muitas vezes ter que explicar, ficar perguntando para Deus. Às vezes nós agimos como se nós fôssemos os conselheiros de Deus. Nós achamos que deveria ser assim, Deus, deveria ser dessa forma. E criamos expectativas, muitas expectativas, sobre várias coisas, né? E é assim que muitos casais de namorados se frustram, não é verdade? Porque criam uma expectativa gigante. Muitas vezes aquela pessoa não vai conseguir suprir toda aquela expectativa que foi criada no nosso coração, né? Aí bate a realidade. Igual ontem, hoje o Denis fez uma brincadeira com ele, né? Ele me pediu um pedaço de bolo, falei assim, o dia dos namorados foi ontem. Falei, brincando, óbvio, né? Eu servi ele. Mas muitas vezes é assim, né? Um dia das mães, um dia dos pais, um dia dos namorados, um dia especial, um tempo de qualidade com minha filha, porque eu tenho 5, 10 minutos, eu vou dedicar a ela. Não. Maternidade, paternidade é uma entrega diária. Amém? Eu que estou vivendo isso, né? Vivendo isso, é uma entrega diária. E são desafios, né? Porque não é fácil. Nós sabemos que não é mar de rosas, né? Mas uma coisa eu aprendi. Agora, no terceiro filho, na Sara, eu aprendi a não contar os dias, a viver eles. Amém? Muitas vezes nós passamos contando os dias, né? Contando o dia para chegar aquele dia tal. Nossa, quando eu chegar naquele dia, nossa, vai ser... É uma expectativa gigante, né? Criada. Quando chegar naquele tempo, quando chegar naquilo que eu tô, vai ser... Você cria mega expectativas para todas as coisas. Em relação ao trabalho, em relação a finanças, em relação a tudo. Muitas vezes, até mesmo o próprio Deus. Nós criamos expectativas que Ele falou, que Ele não falou, sobre coisas que Ele não falou. Deus não tem compromisso com as nossas expectativas. Ele tem compromisso com a sua palavra. Amém? E é isso que eu quero dizer. Ele confirmará a sua palavra, a palavra dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, muitas expectativas que nós geramos no nosso coração vão ser frustradas. Vão ser frustradas. Eu falo que eu tenho um sonho de ter 5 filhos. Amém? É o meu sonho. Mas e se esse não for o plano de Deus para mim? Eu vou entregar o meu sonho para Deus, para viver o sonho dele? Amém? Né? Então, muitas pessoas têm sonhos em muitas áreas da sua vida. Você está disposto a entregar um sonho para viver o propósito de Deus? Amém? Como diz o Elismar, se você não concorda, amém do mesmo jeito. Gravei essa, hein, Elismar, para falar aqui na frente. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muitas vezes nós queremos agir como se fôssemos os conselheiros de Deus. Nós queremos explicações. E o texto está muito claro falando que insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Amém? Muitas vezes nós não vamos compreender. Nós olhamos para as pessoas pela nossa ótica, querendo de Deus uma matemática, como se Deus fosse uma matemática. E a gente fala, não, Senhor, aconteceu isso, então tem que acontecer isso, isso, isso com essa pessoa. Nós já executamos juízo, né? Então aconteceu isso com a pessoa, segundo a nossa visão, tem que acontecer isso, porque é assim. Inescrutáveis são os seus caminhos, e insondáveis são os seus caminhos inescrutáveis, amém? Glória a Deus.
Então, vamos imaginar que na nossa mente é como se fosse uma câmera digital, né? Antigamente era câmera digital, hoje é celular que tira foto, né? Mas uma câmera que tira uma foto, registra um momento, amém? Na nossa mente, nós vivemos coisas que ficaram registradas como fotos, amém? Como imagens que estão gravada na nossa mente. E aí, o que nós fazemos? Nós vivemos na experimentação do nosso passado. Aquela foto está guardada lá. Aquilo que você viveu no passado está guardado aqui. Então, muitas vezes você se depara diante de uma situação parecida, algo parecido. O que você faz? Você olha para a foto, você fala, vai ser do mesmo jeito. Porque aquele é o teu parâmetro. Se tornou um parâmetro para você. Amém? Então, imagina que no dia a dia de uma pessoa dessa, ela se deparando com aquilo, ela vai se remeter ao passado e vai agir da mesma forma. Amém? E vai agir do mesmo modo. Então, ela está caminhando a sua vida, frustrou, expectativa frustrada, olhou para trás, a mesma coisa. O que aconteceu? Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer da mesma forma. É assim que muitas vezes nós vivemos. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nós podemos viver o hoje, baseado naquilo que o Senhor disse. Sem olhar para as imagens que você tem do passado. Amém? E lá em Êxodo 20, fala assim, a partir do versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás de ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Imagem de escultura. Muitas vezes o que nós fazemos, coisas passadas se tornam imagem de escultura na nossa vida. Nós se voltamos e fazemos o quê? Adoramos coisas passadas. Nós, seja em qualquer área, eu digo até mesmo na vida com Deus. Até mesmo na vida com Deus. Então, o homem cria suas imagens de escultura e o ídolo pode ser uma experiência passada, e como eu disse, até mesmo com Deus. Então, nós devemos viver dia após dia na expectativa do que Deus faz. E insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis, amém? Insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Glória a Deus. Então, pare e pense, por que nós não vivemos o hoje, baseado, junto na caminhada com Jesus, junto com Ele, sabendo que Ele pode fazer algo totalmente diferente hoje. Diferente do que Ele fez no passado, diferente do que aconteceu, amém? Porque pode ser consequências, né? Nós sabemos que existem muitas coisas, consequências, e são insondáveis, amém? Não tem como explicar, não tem como a gente parar para muitas vezes ficar explicando. Tem como você viver o hoje, tem como você querer ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, ou do tempo. Amém? Escravos do tempo. A gente não vê a hora de passar, como eu falei, expectativa, e por isso que eu aprendi a viver o hoje. Amém? Viver o hoje, aproveitar o agora. Porque do Miguel eu ficava assim, ai, quando vai passar essa fase, vai ficar tudo maravilhoso. Não é assim? Vai passar. E deixa eu te falar, quando passar, você já olhou para trás, já foram 2 anos. Quando passou, sua vida já passou. Sua vida passou, você ficou só querendo viver o amanhã, o amanhã, o amanhã. Se preocupa em hoje. Se preocupa não, entrega teu caminho ao Senhor, amém? Hoje. Entrega hoje. A tua vida tem que estar diante de Deus hoje, amém? Então, não faça do seu passado, mesmo coisas boas ou coisas ruins, imagens de escultura na sua vida. Nós somos fábricas de ídolos. Nós se curvamos e adoramos coisas
situações, pessoas, a todo momento. Em Números 21, o povo murmurou e o Senhor enviou serpentes venenosas. E lá, vamos abrir lá em Números 21, amém? Então, fala sobre a serpente de bronze. Glória a Deus, a partir do versículo 3, 21, Números 21, capítulo 21, versículo 3. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a ele e as suas cidades, de modo que nenhum... É a partir do 4 mesmo. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês os tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Glória a Deus. Então parece que não tem nada a ver. Mas esse povo, essa foi uma direção de quem? Do Senhor, amém? Foi uma direção de Deus. Faz a serpente que quando o povo, mesmo se for mordido, vai olhar e não vai morrer, amém? Mas aí o povo, o que eles começaram a fazer? Começaram a adorar a serpente. Lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 18, diz assim: o rei Ezequias removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Tá vendo? O que aconteceu? Deus falou para fazer a serpente de bronze. E o povo olharia para ela e não morreria, mesmo sendo mordido. O que o povo fez? Agora começou a adorar. Agora não, já, né? Estava adorando a serpente. Quem que falou? Foi o próprio Deus. Mas eles estavam voltando, eles colocaram aquilo no lugar de Deus. Amém? Então, muitas vezes, coisas em que Deus estava direcionando lá atrás. Amém? Agora, se você se voltar para ficar olhando para isso, isso se torna um ídolo na sua vida. Então, mesmo coisas boas, passadas, nós podemos olhar para trás e tornar aquilo um ídolo. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque Deus já não queria mais aquilo. Aquela já não era mais. Deus, Ele é um Deus imutável. Amém? Ele é imutável, mas o Senhor, Ele está se movimentando. Por isso que Ele não é feito de pau, pedra. Porque Ele tem olhos, Ele tem boca, Ele tem mãos, amém? Ele se encurva, Ele se inclina. Então Ele é um Deus que se move. Então muitas vezes nós devemos tomar muito cuidado. Tanto com coisas ruins, experiências ruins, para não torná-las ídolos em nossa vida, quanto coisas que o Senhor mesmo direcionou. E a gente ficou parado lá. Deus está se movimentando. Por isso que Ele falou que nós vamos viver um tempo novo. Amém? Que nós devemos estar em unidade. Glória a Deus, em unidade, em comunhão, juntos. Amém? Para que ninguém fique se voltando a ídolos passados, porque o Senhor tem algo novo. Então não viva na expectativa do passado. Não viva presa no tempo. Muitas vezes
a gente fica mais preocupado com quantas horas a gente vai gastar para fazer uma coisa do que propriamente fazendo aquilo. Amém? A gente se ocupa, a nossa mente fica mais desgastada pensando no que a gente tem que fazer do que propriamente executando. Amém? Eu falo isso quando eu vou limpar a casa. Você pode ver que os exemplos são bem, né? Eu tenho tantas horas para fazer cada tarefa. Eu sei quanto tempo que eu vou gastar para fazer alguma coisa, porque eu preciso de tantas horas para fazer aquilo. Então, muitas vezes, nossa, eu vou demorar 3 horas para fazer isso. Você quer saber? Eu vou fazer logo. Se eu começar agora, eu vou terminar antes. Amém? Glória a Deus. Então, não vamos ficar pensando, nossa, aí se gera a ansiedade. Ansiedade, porque como será que o Senhor vai fazer? Como será que vai vir? Nossa, Deus, eu quero ajudar o Senhor. Nossa, acho que o Senhor, né? Eu quero ser teu conselheiro, Senhor. Me explica, Deus, como que o Senhor vai fazer agora? Olha aí. O mar está aqui na nossa frente. Como que o Senhor vai fazer agora? Estende a vara. Amém? Glória a Deus. Insondáveis são, amém? Os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Amém? Nós somos feitos por Ele, amém? Para Ele são todas as coisas. O tempo tem que ser o nosso servo. Amém? O tempo é o nosso servo. Glória a Deus. Eu não sirvo o tempo, eu não sou escrava do relógio. Amém? Eu não sou escrava do calendário, eu não sou escrava. Glória a Deus. Muitas vezes na corrida, quando a pessoa está começando a correr, como que é? Ai, vai começar 1 quilômetro, meu Deus, falta ainda 9. Ai, Senhor, estou cansada já, ainda falta 8 quilômetros, meu Deus, não vai acabar nunca isso, Senhor Jesus. Quero chegar logo no fim. Amém? Não é assim? Não é assim? Quem corre, quem faz exercício, 3 séries de 15. Eu acho que eu vou fazer 3 de 12. Eu acho que o personal não sabe o que ele estava prescrevendo para mim. Eu sei mais. Deus sabe. Amém? Como eu já falei uma vez, eu sou formada em educação física, então Deus tem um treino para cada um. Deus sabe o que cada um precisa. Amém? Especificamente. Um treinador, ele avalia e sabe o que cada um precisa desenvolver. O treino de um não é igual ao treino de outro. Se é tudo igual, tem uma coisa errada, né? Porque é específico. Pode ser que tenha alguma coisa muito parecida, né? Tipo, é parecido, mas não é igual. Não é igual. Amém? Então nós devemos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Mas entenda que o propósito de Deus, a promessa de Deus, eu tenho pensado nisso esses dias. Se o Senhor me deu uma promessa, se eu tenho um propósito, é para que eu entregue isso para o corpo. Qual é a lógica de você receber algo lindo, maravilhoso, para você ficar lá na sua casa, sozinha lá? Deus trabalha com um propósito. A promessa dele é para cumprir um propósito. Então, se eu entendo isso, tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Amém? Porque eles repartiam, assim como eu falei, vamos repartir o pão hoje. Glória a Deus. Eles viam necessidade. Então, essa de misericórdia, assim como o pastor pregou. Amém, pastor Valdir? Com olhos de misericórdia. Suportando uns aos outros. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando no sentido de suporte. Amém? No sentido de suporte. Eu posso te dar suporte. Glória a Deus. Se eu tenho dom de fé, eu creio que toda a palavra de Deus irá se cumprir. Glória a Deus. Então eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir na vida da Maria Helena. Amém? Eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir na vida do Fernando, da Priscila, da pastora Norma, da Ana, da Lene, de todos aqui. Glória a Deus. Eu preciso ser um suporte. Aguenta. Permanece. Glória a Deus.
Glória a Deus. Não se volta para trás e faz ídolos, não. Deus tem algo novo. Deus vai fazer insondáveis, amém? São os seus juízos inescrutáveis os teus caminhos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Mas deixa eu explicar uma coisa, deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês, uma reflexão, amém? Moisés, ele não entrou na terra prometida. Aí você para e pensa comigo, Elias não concluiu o propósito. Não concluiu, né? Que tinha mais coisas para acontecer. Tem como uma pessoa ser salva e ela não completar o propósito. Tem como uma pessoa ter a salvação e ela não completar o propósito. Eles obtiveram a salvação e não completaram o propósito. Então, lá, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, amém? Ele sabia daquele momento em que o povo aquele momento em que ele falou bem assim, Moisés, vamos destruir tudo esse povo aí, a partir de você, da sua família, e nós vamos levantar um povo. E se para e pensa que todos aqueles sinais que ele fez no Egito, ele poderia fazer o que? Tudo aquilo lá na terra prometida. Nós vamos destruir todo mundo, Moisés, você vai entrar com tudo ali, vai ser... Mas ele tinha um povo que estava clamando. Tinha um povo que estava esperando. Tinha um povo lá, escravo. Então Deus levantou Moisés, amém? E Moisés não entrou na terra. Por quê? Porque em determinado momento, enquanto Deus falou para ele, fala a rocha, o povo deixou ele, bateu na rocha. Então, a palavra de Deus, ela deve ser cumprida, amém? Segundo o que ele disse, como eu falei, ele não tem compromisso com as nossas expectativas. Ele não tem compromisso com as nossas expectativas, mas sim com a palavra dele. Glória a Deus. Então, Moisés não entrou na terra prometida. Amém? E o povo foi, porque o povo estava clamando a Deus para que eles fossem libertos. Amém? Então, você imagina que tem como uma pessoa, ela ser levantada por Deus em determinado momento, ela só contemplar a promessa de longe. Você imagina o que é isso? Você imagina o que é isso? Como lá em Deuteronômio que fala, né, da morte de Moisés. E o Denis hoje fez uma piada comigo, né, porque Moisés escreveu o Deuteronômio. Ele falou assim, quem escreveu e ele morreu? Será que ele escreveu e ele morreu na hora? Ai, ai. Então lá em Deuteronômio 34, né? Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, toda a região do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta era a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, quando lhes disse, eu darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas não atravessara o rio. Amém. E ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Amém. Então imagina que tem como a pessoa ela chegar muito perto e não desfrutar daquilo, não adentrar. Por quê? Porque olhou para trás e ficou apegado àquilo que estava, a uma expectativa,
a uma pressão, né? Pressão. Muitas vezes a pressão nos faz fazer coisas. O Senhor não tem compromisso com a pressão. Não adianta fazer pressão. O Senhor tem um tempo. Ele é Senhor do tempo. Glória a Deus. O relógio de Deus não está atrasado. Glória a Deus, não está atrasado. Amém. Agora vamos lá para Mateus 21, 28. Capítulo 21, versículo 28. Mateus, capítulo 21, versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então, nessa parábola fala que o primeiro filho falou que ele não ia, não quero. Mas depois ele foi. E o outro filho falou o quê? Não vou, mas depois ele foi. Amém? Isso, eu falei, Isso. O primeiro disse eu não quero e depois mudou de ideia e foi. O segundo filho falou que ia e não foi. Ai, glória a Deus. Então, você falar que vai e não ir, se você, amém, está numa caminhada com Jesus, você tem que seguir com Ele, amém? Seguir com Ele até o fim, Porque muitas vezes, o que vai acontecer? Vai ser como aconteceu com Moisés. Por um momento, ele errou. Amém? Houve uma falha dele. Amém? Houve uma falha. Amém? Ele recebeu a salvação. Glória a Deus. Então, você falar que quer receber a confirmação do Senhor, o reconhecimento do Senhor no início do ano, mas durante o ano, as suas expectativas ficar nas suas vontades, no que você tem de certo, você querer ser o conselheiro de Deus, não haverá confirmação. Vai ser confirmado aquele que permanece e termina. Melhor são o fim, né, das coisas. Glória a Deus. Então nós estamos no meio do ano. Avalia como que está a sua caminhada. Será que você não falou que ia muito fazer alguma coisa? Que queria muito estar mais próximo de Deus? Amém? Que queria ouvir, que queria caminhar dia após dia, que não queria olhar para o passado, mas agora já está se movendo em cima das dores, já fez ídolos, já está falando, Senhor, quando eu vou voltar lá? Não, o Senhor está falando, é novo, glória a Deus. Por isso que na palavra também fala que a glória da segunda casa será maior, glória a Deus. Então, olha para o Senhor. Dia após dia, caminha com Ele. Dia após dia. Amém? Insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. A cada manhã, o Senhor nos dá uma oportunidade, amém? Senhor, hoje é algo diferente, o Senhor tem algo novo. Hoje, nesse dia, eu creio, o Senhor está comigo, eu junto com o Senhor, nós vamos, amém? O Senhor me direcionando, o Senhor me conduzindo, amém? Eu vou chegar ao cumprimento da promessa, do propósito, junto com a igreja, assim como o pastor falou, que tem promessas de escola, de creche. Serão levantadas pessoas
Amém? Deste lugar. Glória a Deus. Porque você imagina o que não envolve uma escola. Parece algo tão distante, né? Parece algo tão longe. Mas você imagina que o Senhor pode fazer algo novo toda manhã. Você imagina. O Senhor pode fazer algo em menos tempo do que a gente imagina. Glória a Deus. Faz a vontade de Deus quem está disponível em suas mãos hoje. E não fica buscando explicações para tudo nessa vida. Amém? Então, nós devemos colocar os nossos olhos no Senhor, entregar o nosso tempo a Ele. Nós não vamos ser refém. Na vida do nosso irmão, Ele sabe qual o tratamento, amém? Qual o tratamento que a pessoa precisa. Não, essa pessoa precisa fazer isso. Nessa pessoa eu preciso que ela passe por isso para compreender isso. Amém? Eu creio que Deus, Ele nunca faz uma situação única. Deus, Ele sempre usa as situações em todas as esferas. Em todas as esferas. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado para não ser achado lutando contra Deus. Amém? Deus, Ele usa as situações para tratar nós. Então, muitas vezes a gente está olhando somente a outra pessoa. Mas imagina, como está o seu coração? Como está o seu coração? No que você tem pensado? Está pensando nas coisas que Deus falou para você pensar? Nisto pensai? Lembra? Eu não lembro de tudo que está naquele texto. Nisto pensai, né? Então, você tem sustentado isso? Ou você vê situações e já, não, porque comigo foi assim. Então, vai ter que ser assim, vai ter que passar por isso, vai ter que passar por isso. O Senhor está falando, não, com essa pessoa vai levar um tempo maior. Contigo foi outro tempo. Então, nós devemos entender que em todas as situações, o Senhor fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através dessa situação, hoje? Não baseado no que eu vivi lá no passado, mas o que o Senhor quer me ensinar hoje? Amém? Glória a Deus. Tem aquele texto que fala do cego, que perguntaram, que Jesus curou, e perguntaram para ele, quem pecou? Foi este ou foram os pais dele? Quando eu compreendi isso, muitas coisas se resolveram na minha vida. Porque se você ficar pensando, Senhor, por que isso aconteceu comigo, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Porque ele era cego de nascença, por quê? Por que aconteceu isso? Não tem, ou sou culpa. Vem muita culpa. Senhor, nossa, mas eu sou, como o Ian estava falando, vem uma culpa, né? E fica remoendo pão de dores. Pão de dores, nossa, mas eu não... Se apega ao Senhor hoje, caminha com Ele, no que Ele diz na sua palavra, amém? Ele vai cumprir a palavra dEle, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir todas as suas promessas, glória a Deus, na minha vida, na sua vida, como igreja, nesse bairro, glória a Deus. Eu mudei para esse bairro aqui, eu creio que Deus tem um propósito grandioso aqui para esse bairro. Eu creio que é uma terra prometida do Senhor. Glória a Deus, é uma terra prometida. Deus tem algo muito, muito grande para fazer aqui neste lugar. Muito grande para fazer através da igreja. Quando nós vamos lá para aquele fundo, a gente vê tanta coisa ali, né? É uma parte mais obscura ali do bairro, né? Então a gente fala, Senhor, tem um propósito para a gente estar aqui nesse lugar. Deus está nos guardando. Assim como o pastor orou no dia em que nós estávamos arrumando as coisas, ele falou assim, é Betel. Então eu creio, é Betel, amém? Esse lugar é Betel. Os anjos do Senhor, amém? Glória a Deus. Então na sua vida você tem que se apegar à palavra do Senhor. Você tem que ter fé, não nas suas... eu acho que vai ser muito bom assim. Não! É o Senhor. Você tem que se apegar ao que o Senhor tem. Glória a Deus. E se o Senhor quiser que eu tenha 5 filhos, Ele me sustentará dia após dia, noite após noite, madrugada após madrugada. Mas se não for da vontade dEle, eu vou lutar contra Ele e falar, não, eu quero, porque eu quero. Não. Não queira algo que o Senhor não quer para a sua vida.
Amém? Não queira, não faça ídolos. Não levante ídolos no seu coração. Amém? Caminhe com o Senhor dia após dia. Em todas as situações, extrai o máximo que você puder de ensinamento. Glória a Deus. Muitas vezes a murmuração, ela atrapalha aquilo que Deus quer fazer, porque você está focando o quê? Eu falo para o Denis muitas vezes, você vai ser os 10 espias ou os 2? A Pri já pregou uma vez sobre isso. Eu quero ser os 10, os 2, não os 10. Amém? Eu quero ser dos 2. Eu falo para ele, lembra do que Deus falou, lembra do que Deus prometeu para a nossa vida. É fé, é crer na palavra dele. Amém? Eu não vou crer, segundo o que eu acho. Não, eu creio no que ele falou. Se ele falou, vai acontecer. Então eu já ando glória a Deus, vai acontecer. Glória a Deus, esse bairro aqui, glória a Deus, vai haver avivamento. Amém? Assim como está aqui, é arrependimento. O avivamento começa com arrependimento. Arrependimento de querer andar sem o Senhor. Arrependimento de querer que as suas vontades sejam cumpridas a todo custo. Ou vivemos a escravidão das nossas vontades, ou vivemos a liberdade, amém, de cumprir o propósito de Deus. Existe liberdade. Ser cristão não é ser pesado, careta, existe liberdade quando a gente cumpre a vontade de Deus. Porque nós somos verdadeiramente livres. Amém? Nós conhecemos ao Senhor, amém? Glória a Deus. E o nosso Pai trata cada filho da forma que Ele bem entende. Quem sou eu para falar como que o Senhor tem que tratar? Eu sou filho, glória a Deus. Nós percebemos que é ali que um não fez a vontade, mas ele não deixou de ser filho. Mesmo ele não fazendo a vontade, ele não deixou de ser filho. Amém? Glória a Deus. Então, eu creio que é isso que o Senhor quer falar essa noite. E o pastor, ele citou esse texto, eu vou citar, é 1 Coríntios 2, 9, finalizar com ele. Olha o que diz. Por isso que você não deve colocar essa expectativa, como se você fosse o Deus. Como se você soubesse o conselheiro de Deus. 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, e nem ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, como que você está limitando Deus? Se olha o que ele está falando, olho nenhum viu, ouvido algum ouviu, amém? Glória a Deus, mente nenhuma imaginou, você não consegue imaginar. Glória a Deus, você não consegue imaginar. Para de querer ficar gastando mais tempo pensando, como eu disse aqui no começo. Para de ficar gastando mais tempo pensando, entrando na tua mente, como que vai ser, como que eu vou fazer. Cumpre a vontade de Deus, vive a palavra de Deus, onde você está, na casa, no banco, no trabalho, na academia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu vou ler novamente o texto de Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe primeiro lhe deu, para que ele recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória a ele, para sempre. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Agora vamos ficar de pé. Amém. Vamos orar. Amém. Eu creio que Deus falou o seu coração. É hoje. Amanhã o Senhor vai renovar as misericórdias dele. Amanhã você vai caminhar com ele. Amém. Amanhã você vai ter fé no que ele disse, não o que você achou. Hoje deu errado. Amanhã pode ser que a porta abra. Amém. Hoje estava fechada, mas amanhã pode ser que está aberta. Você não pode, não limita o Senhor. Não limite o Senhor. Insondáveis, amém? São os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Feche os seus olhos, amém? Senhor.